Desse cenário que estamos vivendo, né, muitos indivíduos começam a pescar ideias ligeiramente pessimistas sobre a realidade, né? E isso acaba gerando alguns gatilhos mentais de cair numa espécie de fatalismo das coisas. E esses casos recentes de celebridades que terminam, separam, a exemplo dos bilionários norte-americanos, dos milionários aqui no Brasil, como o caso recente do Whindersson Nunes e tudo mais, né, dele já estar na segunda tentativa de engatar algum tipo de símbolo social, de status em relação ao casamento e mostrar que não só de sucesso financeiro, mas também na vida amorosa, ele possui algum tipo de respaldo para a felicidade. E bom, e para a infelicidade dele, né, já é a segunda vez que não anda bem, né? E quando você tem uma vida de holofote, você acaba também chegando num ponto em que todo aspecto da sua vida, inclusive as falhas, né, ganha uma dimensão vezes 10, né? Ao contrário de nós, que estamos aqui na camada média da sociedade, conversando, as nossas falhas são anônimas, as falhas desses homens em alta hierarquia financeira de poder acabam sendo multiplicado por 10. Inclusive, os comportamentos desses homens acabam também sendo replicados, né? Já que eles acabam sendo exemplo para muitos que o consomem, né? Eles como mídia, como exemplo, como ponto de partida para algum tipo de reflexo daquilo que deve ser ou a ação que deve praticar na sua própria vida, né? Então é por isso que é importante usar esse caso para analisarmos a ideia de que é saudável alimentar esse pessimismo baseado nesse tipo de caso, usar esse e mais tantos outros casos para montar um mosaico a qual nós nos inspiremos para definir então que a vida tem esse lado pessimista e esse lado pessimista deve ser exaltado, deve ser um modus operandi de viver a partir de então. Então, por exemplo, esse caso dos bilionários e milionários famosos, né, no caso do Whindersson, né, ele teve uma desilusão com o discurso versus prática do feminino, afinal de contas ele buscou no discurso dele se desconstruir completamente na mídia, nas postagens, seja nas redes sociais, nas entrevistas, certo? Com a antiga mulher, né, Luísa. E, na prática, ele sofreu todos os males, né, de um discurso contraditório não só da bolha militante, mas da sua própria companheira, né? Então, ao mesmo tempo que ela queria um homem que estivesse completamente desconstruído da sua masculinidade, no fim das contas, essa própria desconstrução foi o que afastou a companheira, né? E também gerou todo esse burburinho ao redor dele, da mídia, do holofote e tudo mais. Então, é nesse ponto que ele teve uma escolha. É nesse ponto que Morfeu, né, usando a analogia aqui de Matrix, apareceu no quarto dele e disse, olha, a pílula vermelha ou a pílula azul? E ao contrário de Neo, claro, né, ele optou novamente por apostar no sonho da indústria do amor romântico, do casamento precoce, do amor veloz, né, onde você não tem nenhum tempo de conhecer o outro para entender, né, todo aquilo que vai guiar o seu relacionamento. Você em menos de 1, 2 anos já tá querendo noivar, casar e tudo mais. Então ele escolheu novamente a pílula, né, azul. E voltou novamente por o conto de fadas ilusório, claro, né? E isso, por quê? Porque ele estava num estado de negação com o que aconteceu com ele. Esse é um dos sintomas de quem tá na transição para a fase Red, né? Mas acaba escolhendo novamente a tal Blue Pill, né? Ele quer novamente viver o sonho, insistindo no sonho da mídia, no sonho da indústria do amor romântico, tão batido aqui em alguns vídeos do canal, certo? Então é nesse ponto que ele, entre uma bifurcação entre o caminho esquerdo e o caminho direito, e ele optou então pelo caminho da pílula azul, né? Voltando então ao sonho do conto de fadas. Mas esse sonho, claro, né, acaba gerando consequências. Quando alguém pergunta pra mim, você acha, por acaso, que ele aprendeu a lição? Olha, sinceramente não. Ou tantos outros. Quanto tempo até ele cair novamente, né? Olha, eu acho que em muito pouco tempo. Porque para ele fazer isso, ele vai ter que reconstruir do zero, toda a sua carreira, que está envolta no meio de celebridades que endossam aquele modo de vida que ele vivia
tanto com a Luísa, quanto com a tal da Mari, o Lari, enfim, eu não sei os detalhes da vida deles, os nomes deles, né? E é justamente por isso que eu não acho que ele vai conseguir resetar todo o seu plano de vida que ele teve até então. E é nesse sentido que o indivíduo que por algum motivo não tá nesse holofote que o Whindersson tá, né? Ou que outras celebridades estão, e que tem o luxo de poder resetar a sua vida, ele acaba encontrando então o quê? Os canais, os ambientes, os fóruns, os textos e os livros Red Pill. É novamente Morpheus estendendo as duas mãos pra ele e dizendo: e aí, cara, segunda vez, pílula azul ou pílula vermelha? Entende? E aí, claro, né? Esse é o indivíduo que não vai conseguir viver uma vida sozinho, uma vida de solitude, se ele não ingerir com força a Red Pill, né? O meio Red Pill. É o que é uma forma de dizer, uma analogia, né? Claro. Se ele insistir na Blue Pill, ele vai cair no relacionamento novamente. E muito rápido. Seja resgatando alguém do passado, porque essas pessoas milionárias, galera, são isoladas. As amizades são de conveniência e são conexões. Ou é sempre alguém querendo se aproximar para buscar algum tipo de status. É difícil você filtrar, depois de desenvolvido e rico, o famoso, amizades verdadeiras. Então essa pessoa isolada no topo do castelo, o que ela vai recorrer como um tipo de amizade sincera? A nostalgia. E isso, meus amigos, é uma lição para todo o homem. A nostalgia é perigosa quando você se desenvolve, porque você acha que o passado tem em si uma espécie de status de bondade inerente, e não é. Então, de repente, ele vai olhar para aquela menina do colégio, uma qual ele era muito amigo, e vai querer resgatar aquilo para o presente, porque, naquela época as relações eram sinceras e tudo mais. E pode cair numa armadilha novamente. Então, olha só que perigoso, né? Nosso companheiro Zenk Tristan, né? Será que o Whindersson aprendeu a lição? Bem, eu respondi isso no início da live. Eu acho que não. Porque para ele que aprender a lição, ele vai ter que desconstruir todo o mecanismo de validação externa daqueles que o cercam. Ele vai ter que rever completamente o meio ao qual ele convive. E isso, no ponto dele, no status que ele tem, é difícil de fazer. Então é muito mais fácil nós, homens, né, que em médio, hierarquia e para baixo, repensar na nossa vida do que um indivíduo que já tem todos os holofotes voltados, mudar completamente a sua forma de se relacionar com o mundo.